O alimento espiritual de hoje é com o tema Materializando o Mundo Espiritual. Prestem muita atenção para que possamos crescermos juntos em sabedoria e conhecimento e tirarmos as algemas espirituais. Vamos comigo desenrolar esse rolo. Roda a vinheta, meu irmão, meu amigo. Antes, na vida terrena, tudo era uma cópia, réplica, sombra, figura das coisas que haveria de vir. Era uma réplica das coisas existentes no reino dos céus. Agora, com a vinda da promessa, Jesus Cristo, o que era material e ilusório se transformou em espiritual. E com ele, Cristo, sentado à direita do Pai a nosso favor. Hebreus 9, 24. O mundo em si, para os cristãos, é visto de forma totalmente espiritualizada, enxergando visivelmente as coisas que para os que enxergam com os olhos carnais é invisíveis. Exemplo, o templo no pacto antigo era material, era de pedras, era enxergado com os olhos carnais, materialista. Mas com a vinda do Filho do Homem, preste muita atenção, que haveria de vir sendo realizado, o templo agora é espiritual, é o corpo do cristão, onde habita o Espírito Santo de Deus, e o reino dos céus está entre os que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus mediante a fé. Lucas 17, 20, 37. No mundo do cristão, tudo aquilo ao seu redor se espiritualizou e não é mais enxergado, com os olhos carnais, e sim espirituais por aqueles que se aproximam da personalidade espiritual e coletiva de Cristo. Mas o homem em si ainda não chegou ao seu pleno desenvolvimento e conhecimento espiritual para se adaptar a um novo pacto, a uma nova aliança, de um novo mundo construído por Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, que com a sua vinda e com a sua morte e ressurreição, tudo foi se transformando e se aperfeiçoando com a magnitude da crença e seus preceitos religiosos. Exemplos: a lei de Moisés era escrita em pergaminho, em pedras, e se baseava em moralismos, ordenanças, preceitos, estatutos, costumes culturais e tradições. Mas agora, na nova aliança, pelo qual o mediador é Jesus Cristo, todas as leis de mandamento foram resumidas em um só mandamento, que se tornaram 2 mandamentos, que é: amarás o seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e de todo o seu pensamento. E o segundo, e tão importante como este, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5, 14, 15, Mateus 22, 37 a 40. E não mais dependem de ser escrita em pedra e em livros. Passou de carnalidade para espiritualidade, porque agora é imprimida na mente e escrita na tábua do nosso coração. Jeremias 31, 33, Romanos 2, 15. A sua consciência é que vai te acusar ou te absolver. A aliança da lei julgava o homem de acordo com o peso e a medida do pecado, com condenação de morte. Com a vinda do perfeito, justo e santo Cristo, o ungido de Deus, só quem pode julgar é Deus. E o homem
que julgar, o outro será julgado com o mesmo peso e medida pelo qual julgou o seu próximo. Mateus 7:1-5. A adoração e o culto eram um espaço geográfico escolhido por Deus, com um templo feito de pedras e com uma cartilha a seguir, com mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças, costumes, tradições e culturas. Com a mudança da aliança, o mediador da aliança, Jesus Cristo, acabou com tudo que era apenas atos morais hipocritizados por homens legalistas que pareciam ser justamente o que não era e não são. Mas agora, com pleno conhecimento revelado, prestem muita atenção, tudo que era atos morais se espiritualizou, abrindo espaço para atos éticos morais do Evangelho, muitas vezes sendo muito mais importante do que os atos morais hipocritizados, pois agora no novo pacto a adoração é em espírito e em verdade. O lugar cabe ao adorador, o fiel. O lugar pode ser aqui, ali ou acolá. O importante para Deus é ser cultuado e adorado pelos verdadeiros adoradores. João 4:21-24. Porque aqueles que o adoram, adora e o cultua em tudo que pensa e que pratica. O cristão, o adorador, o cultua na hora de se alimentar, de dormir, na hora que se reúne para congregar. O cristão o cultua louvando, jejuando, orando, praticando boas obras. Enfim, ofertando o seu corpo para o culto racional e com o coração direcionado a Deus. Romanos 12:1. O cristão é o templo espiritual de Deus, não mais o outro de pedra, que precisava de um lugar específico, 4 paredes, pedra sobre pedra e assim por diante, e com uma aparência deslumbrante e ilusória para ser tocado, visto por olhos carnais, ouvido, sentido e tocado por mãos humanas, para seduzir, enfim, para ser idolatrado pelos religiosos, ainda carnalizados, por falta de uma verdadeira conversão sincera ao Senhor Jesus Cristo, e não à religião, onde não há manifestação da superabundância da graça de Deus, onde só há abundância do pecado moralmente falando, para as vias de fatos serem consumadas de acordo com a vontade do homem e não com a vontade de Deus. Isso porque o homem não atingiu o seu pleno conhecimento de saber que tudo era velho, antigo, gasto pelo tempo, ficou para trás. E agora, com a vinda de Jesus Cristo, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17-19. E não mais visto com os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais. Mas o homem, com a sua ignorância e com a falta de conhecimento e espiritualidade, continua vivendo em um mundo material caído, falido, construindo e valorizando tudo aquilo que não tem mais nenhum valor, nenhum sentido no sistema espiritual eterno e imortal. Mas, por não ter ainda se convertido a Cristo Jesus, o véu ainda não caiu, ainda está posto no rosto. 2 Coríntios 3:14-16. Capítulo, então, por se converterem, necessitando de estar envolvido com um sistema terreno, fraco,
sujo, diabólico, temporário, ultrapassado e mortal, sem valor nenhum no mundo espiritual em que o cristão convertido vive. O cristão precisa apenas de algo para cobrir a sua nudez, algo para se alimentar, enfim, saciar suas necessidades físicas momentâneas, enquanto estivermos aqui em um mundo, em um corpo mortal destrutivo, aguardando o da promessa de Deus que haverá de vir em um futuro muito próximo, onde viveremos todos em espírito, em um corpo físico transladado, imortal. Lucas 24, 36 a 43. Em um lugar em que não haverá dor, ranger de dentes, sofrimento, tristezas, cobiças, guerra, miséria, fome, sede, e que não haverá noite, trevas, e sim luz do dia, que será o próprio Senhor Criador do universo físico e espiritual, visível e invisível, com a claridão da sua glória. Ele disse assim, o Senhor: as primeiras coisas são passadas, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 4 a 5. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Amém, irmãos amados? Aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na graça de Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero tê-los ajudado, no conhecimento, na sabedoria e ajudar a tirar as algemas espirituais, tá? Espírito é espírito, carne é carne. Quem vive da carne vive para a morte. Quem vive do espírito vive para a vida. Amém. Ame sempre o seu próximo. Não faça mal. Faça sempre o bem e não veja a quem. Amém. Fiquem todos na paz. Amém.